Olá, seja bem-vindo a mais um programa Casamento na Real. Um programa que mostra os bastidores do casamento e o que acontece por detrás das câmeras. E se você ainda não acessou o site, vai lá, acessa www.casamentonareal.com.br e faça seu cadastro na página. E assista nós também pela RVC TV. O meu nome é Rubem Farinello. E eu sou Karina Farinello e estamos juntos aqui no Casamento na Real. Peraí, onde você pensa que vai com essa mala? Viajar. Mas viajar pra onde? Eu não planejei nada. Não sei pra onde. Pode ser pra praia, pro campo, pra fora do país, pra onde você quiser. Não, pode parar com isso. Olha, eu não planejei, eu não sei quanto vai custar essa viagem, eu não sei como que nós vamos fazer pra ir pra viajar, eu não sei o que você colocou aí dentro dessa mala e não sei o destino. É simples, é só a gente pegar e ir rodoviária, aeroporto, onde você quiser. Não funciona. É simples viajar. Não funciona assim. Mas, espera aí. Eu vou chamar aqui alguém que é especialista em viagens, é especialista em turismo e ela vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o planejamento de uma viagem. Ok. Laís, pode vir aqui. Mostra pra nós e nós queremos saber como que é o planejamento de uma viagem. Olá, gente! Prazer, eu sou Laís, sou consultora de viagens há 15 anos e vou compartilhar com vocês aqui rapidamente o que é importante para um planejamento de viagem. Primeiro de tudo, vocês precisam saber qual é o objetivo dessa viagem, o que vocês gostariam de fazer. Vai descansar, quer conhecer uma nova cultura, quer conhecer um idioma, uma gastronomia, enfim. Qual é o objetivo da viagem? Joia! Decidiram! Qual é o valor que vocês têm para investir nesse tempo? Qual é o valor que vocês podem investir e que não vai atrapalhar, as finanças de vocês? Um valor que seja saudável e que seja inteligente. Decidiram, definiram, fizeram as planilhas, muito bom. Agora vocês vão pensar, quantos dias, qual é o tempo que vocês têm para ficar nesse destino, para fazer essa viagem? Pronto! Decidido tudo isso, vocês vão então em busca de um destino, Então aproveita o Google, aproveita o YouTube, façam as pesquisas mais detalhadas possíveis para vocês decidirem um lugar que seja agradável e que faça sentido vocês conhecerem. E agora, decidindo o destino, qual é a moeda que é usada lá, qual é o idioma que é falado lá, você sabe esse idioma, você tem essa moeda, precisa fazer o câmbio, não preciso saber falar inglês, eu me viro no Google Tradutor, legal. A sua internet funciona lá no destino, você precisa ativar algo no seu chip, no seu plano. Pronto, decidido isso, sabendo disso, vocês vão lá como? E agora? Como a gente chega lá? De avião, de carro de carona, de navio? Como vai ser, até esse destino? E agora, os passeios. Vamos conhecer bem a cidade, vamos pesquisar de novo. Vamos lá de novo no YouTube, nos blogs de viagem. Vamos saber quais são os pontos turísticos, quais são os cartões postais daquele destino. Quais desses passeios fazem sentido na cultura de vocês, enfim, para vocês conhecerem. Qual o valor deles, eles estão dentro do orçamento de vocês, não estão? Enfim, quais são os bairros que vocês podem andar, o horário, Tem algum probleminha assim, tal bairro é perigoso à noite, enfim. Então vejam bastante conteúdo da cidade, do lugar que vocês vão, para que vocês já saibam como é e não se surpreenderem lá, e até ficarem na mão, passarem algum apuro desnecessário. Certo, e agora, chegando lá, vocês vão se locomover como? Vai alugar carro? Vai ser táxi? Vai ser Uber? Nessa cidade tem Uber? Porque alguns lugares não tem, aplicativos de motoristas. Enfim, e agora, o que a gente vai fazer? Definimos isso, vamos alugar um carro ou vamos de transporte público? Então vamos sentar e vamos organizar os dias dessa viagem. Vamos colocar quais passeios a gente vai fazer qual dia. Algum passeio tem uma exigência, precisa sair cedo porque ele demora. Não precisa da maré baixa. É um jantar, um restaurante que a gente quer muito conhecer. Então esse é à noite. Então com base nesses passeios, vocês conseguem já montar uma agendinha. E sejam generosos com vocês, gente. Não ponham várias coisas. Façam um equilíbrio entre os passeios, tá? Porque senão vocês vão ficar exaustos e no final da viagem vão acabar não aproveitando muito. Já vão estar bem cansados.
E agora vocês pesquisem, então, o hotel de acordo com os passeios que vocês querem fazer, né? E de acordo com o que vocês vão usar. Vou usar o transporte público? Então prefiro ficar perto de uma estação de trem, de metrô, né? Não, vou estar com o carro alugado, então eu posso ficar num bairro melhor, mais retirado, que eu vou estar com o carro para me locomover tranquilamente. Então, e aí, vamos dar uma olhada, dar uma pesquisada no hotel, qual é o mínimo que vocês precisam de conforto, né? Porque as emoções já vão estar afloradas, então, se às vezes a gente não consegue dormir bem, tomar um bom banho, isso já desgasta e acaba atrapalhando a viagem, né? Pronto, e agora? Isso a gente vai fechar tudo direto com os fornecedores? Vamos contratar uma agência de viagens, né? A agência de viagens também pode ajudar nessa questão. Talvez valha a pena procurar e ter uma segunda opinião sobre passeios, sobre, enfim, valores, hotéis e tudo mais que vocês já tiveram pensado. E agora? Vamos pesquisar, então, depois da viagem fechada, o que a gente vai pesquisar? A gente vai pesquisar sobre o clima, a gente vai pesquisar sobre outros detalhes que vão ajudar a gente a fazer a mala, vão ajudar a gente a fazer decisões inteligentes, né? Pra gente chegar lá e não ser surpreendido negativamente. Um protetor solar, um agasalho se o ambiente, se for um clima mais frio, né? Algo que a gente possa ir preparado pro destino que a gente vai encontrar, algo que a gente chegue lá e não seja surpreendido negativamente, né? Depois disso tudo, vamos nos certificar antes da viagem, bem antes, que a nossa documentação tá toda ok. O nosso RG tá válido, nossa CNH, o passaporte, o visto, a vacinação, né? Tá tudo em dia, vou chegar no aeroporto e vou embarcar, né? Tudo que for necessário para essa viagem tá certinho, então tá ótimo. E depois, seguro viagem é muito importante. O seu convênio médico atende lá? Não atende? Se acontecer algo, se a minha mala for extraviada, né? Enfim, às vezes até algum cartão de crédito tem o seguro, mas então ligue, se informe, né? Porque você vai estar num ambiente onde você não conhece nada, não tem ninguém. Então, o ideal é você não passar esse apuro sozinho. Qualquer emergência você tem pra onde correr, tá? E por último, gente, sorrisão no rosto. Cria uma playlist e vamos viver essa viagem intensamente. Aproveitar todos os passeios, todos os dias, fazer muitas fotos legais, encher a nossa rede social de fotos, né? E também depois revelar essas fotos para fazer um álbum bem bonito, contar para os nossos familiares e amigos, né? E até os nossos filhos, netos e nossas futuras gerações o quão especial foi essa viagem. Então é isso, eu acredito que se vocês seguirem passo a passo, vocês vão ter uma viagem maravilhosa e se acontecer algum imprevisto, vocês já vão estar preparados para solucioná-lo. Até mais! Ok, entendi, Laís. Suas informações foram muito úteis. Rubem, pensando em tudo isso que a Laís disse, se você parar para pensar, o casamento é uma viagem. Claro, com certeza. O casamento, ele é uma viagem longa e pode durar 10, 20, 50, 70 anos. Mas independente da longevidade do casamento, é muito importante que para o sucesso do casamento haja planejamento, investimento e principalmente, Karina, a manutenção do casamento. Esses são os 3 pilares fundamentais para que uma boa viagem, uma viagem longa no casamento possa ter sucesso. Porque, caso contrário, os casais podem ter surpresas e esse relacionamento pode terminar antes do tempo. Exatamente. Da mesma forma que você se assustou quando eu cheguei aqui, falei, vamos viajar. Para onde? Como? Para que lugar a gente vai? E quanto eu vou investir? Se a gente não pensar em planejar também a vida de casado, planejar tudo que vai ser feito, fica essa loucura. E os dois ficam perdidos. Será que na sua casa você também não está perdido? Será que na sua casa tem falta de planejamento, falta de investimento e falta de manutenção? Sabe aquele negócio? Casamento é uma viagem, mas que tipo de viagem? Aquela viagem dos perdidos ou aquela viagem certeira, que você sabe aonde vai chegar? Essa é a diferença. Então, Rubem, vamos contar como estruturar em cima desses 3 pontos? Exato. E o casamento é uma viagem longa. E principalmente você precisa ter em mente aonde você quer chegar no seu casamento.
é muito comum a maioria das famílias brasileiras não saberem aonde querem chegar. Ali o casal vai, se conhece, fica noivo, casa, mas eles não pararam um minuto para sentar na mesa, conversarem e planejarem aonde querem chegar. E esse planejamento, ele principalmente diz respeito às metas e objetivos do casal. E, infelizmente, acaba sendo muito comum entre os brasileiros e, na sua grande maioria, não terem metas e objetivos. Sabe, me lembrou uma frase do filme da Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Será que você tá assim na sua casa? Qualquer lugar serve? Então, depois, no próximo bloco, o Rubem vai falar exatamente como você planejar essa viagem do seu casamento. Estamos de volta com o programa Casamento na Real. E hoje o assunto é sobre viagem. A viagem que é o casamento. E vamos falar para vocês os 3 pilares para sustentar essa viagem. Rubem, conta pra gente. Então vamos lá? O primeiro pilar para você sustentar a viagem, nada mais e nada menos, é o planejamento. E aqui é interessante, eu quero trazer esse conceito sobre planejamento com base em uma situação que aconteceu na Bíblia, em uma das parábolas de Jesus, que é a história do casamento de Caná na Galileia. Então, para quem não sabe, Jesus, ele, junto com os seus discípulos, foi até a cidade de Caná da Galileia e ali haveria a celebração de um casamento. Os noivos chegaram, os convidados chegaram e foi servido o jantar juntamente com a bebida. Mas, por conta de um mau planejamento, o cálculo ali da quantidade de vinho que seria servido não foi feito de uma maneira bem apropriada. E o que aconteceu no meio da festa? Começou a faltar o vinho. E ali no momento de desespero, né, os discípulos e ali os convidados começaram a ficarem com medo que a bebida realmente fosse acabar. Mas o que aconteceu? Jesus, ele foi ali, ele interveio e fez o milagre da multiplicação do vinho. Mas, se um planejamento não é bem feito, se uma meta não é bem elaborada, se um objetivo fica ali nas canelas, né? Sim, e a questão não é só a questão do planejamento de um evento. Nós queremos falar do planejamento da sua casa, do depois que você casou. Como é que estão sendo organizadas as metas? Qual é o objetivo? O que vocês querem? É nesse sentido que nós estamos falando. Exato. E vamos voltar aqui um pouquinho. Você já parou para o seu marido ou para a sua esposa e já sentaram juntos na mesa e desenharam aonde vocês querem chegar? Vocês já compartilharam entre vocês quais são os seus sonhos? Quais os objetivos que vocês esperam realizar, objetivos pessoais. Esse é o momento de você compartilhar os seus objetivos pessoais, os objetivos que vocês têm enquanto casal, enquanto família, os objetivos para com os filhos, que também é muito importante. E uma coisa que a gente vê muito, os casais chegam até a gente para falar, é sobre isso. Eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei do meu casamento, eu não sei que rumo que ele tá tomando. Justamente por isso, porque não tem essa conversa. Casais que não sabem como vai ser o mês, a semana. Me fala, você sabe como vai ser a sua semana? O que vocês farão? Qual é o objetivo da semana? Qual é o objetivo do mês? É chegar no final do mês, o que vocês fizeram, o que vocês vão fazer e o ano. Vocês sabem o que vocês farão no decorrer de um ano?
Muitos casamentos começam a entrar em crise justamente por não visualizar, por não saber aonde vai chegar. Exato, e porque não há planejamento, vem o quê? Vem as crises, vem as brigas, vem as surpresas. Podem acontecer surpresas no dia a dia? Claro que podem, mas quando a falta de planejamento é constante, muitas surpresas podem surgir no dia. E surpresas não agradáveis, que podem causar o quê? Atrito e brigas entre o casal. Sim, e sabe o que acontece? Porque se vocês não planejarem juntos, vocês vão planejar individualmente, cada um vai por um lado e vão só se distanciando se cada um for para um lado. Então sentem juntos e planejem juntos como casal. E o segundo pilar? Vamos o segundo pilar é o investimento. E aqui é muito importante que você saiba que investimento é diferente do que? De gasto. Investimento nos filhos, investimento no casamento, investimento em aprendizado é diferente dos gastos supérfluos, não é? Sim, muitos casais. A gente sabe que um dos motivos de brigas e divórcios é a questão financeira, é o dinheiro dentro do casamento. Porque vocês têm visões diferentes, não alinham as visões. E é fundamental vocês entenderem o que é despesa e o que é investimento. Muitos casais, um pai não quer pagar a escola para o filho ou não quer fazer uma viagem. Será que isso não é um investimento? O que é investimento? É aquilo que você tem um retorno lá na frente. Não necessariamente um retorno financeiro, mas um retorno dentro da sua casa. Uma viagem é o retorno de uma experiência, um retorno de tempo de qualidade com seus filhos, com sua esposa. E de memórias que você vai criar junto com a sua esposa e com o seu filho para toda a eternidade, memórias em família. Eu lembro até hoje de todas as viagens que eu fiz com os meus pais e lembro dos lugares pelos quais nós passamos, eu lembro das situações que nós vivenciamos e principalmente eu trago algo muito bom, é uma lembrança muito querida de um tempo que eu tive com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, das nossas viagens também. Exatamente. Me lembro da nossa viagem de lua de mel, me lembro da nossa viagem para Monte Verde, que foi uma surpresa, me lembro, e isso são memórias. É um investimento que você traz para o seu casamento. E fora que é um tempo de qualidade absurdo que você vai ter com o seu cônjuge, com a sua esposa ou com o seu marido. E você tem investido tempo de qualidade com a pessoa que você ama? Com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos? Um tempo de qualidade para você mesmo. É muito importante que vocês façam um investimento no seu casamento. E também é muito importante investimento em crescimento pessoal. E o crescimento pessoal, ele vai trazer o quê? Unidade para dentro do casamento. Ele vai trazer consciência e vai trazer um despertar de um aprendizado, de uma técnica, de uma habilidade nova para você enquanto marido, para você enquanto esposa. E não existe, maior investimento que é feito em você mesmo, em você. Então, nada vale, eu vou comprar um carro. Um carro, ele é um investimento? Claro que é, ele é um bem da família. Eu vou investir numa casa, é um patrimônio da família. Mas o investimento que você faz em você mesmo traz para você um retorno inestimado. Então, já temos 2 pilares, para a viagem do casamento. O planejamento e o investimento. Agora, eu quero saber qual é esse terceiro. Esse terceiro é o mais importante de todos. Se segura aí. É a manutenção. Opa, mas peraí. O casamento precisa de conserto? Alguns até precisam de consertos. Mas a manutenção, ela vai além daquilo que é um conserto. Ela vai além daquilo que possa ser um casamento quebrado, um casamento desesperado, um casamento em crise. A manutenção é preservar o casamento. É preservar o relacionamento, trazendo harmonia, trazendo consciência, trazendo bem-estar para o casal. Legal. E agora eu quero saber se você está anotando tudo que nós estamos dizendo aqui. Então vou dar uma chance para você, porque nós vamos falar de novo no terceiro bloco quais são os passos. Então corre agora, aproveita no intervalo, pega papel e caneta e não deixe de anotar. Se seu marido ou sua esposa não está aí com você, dá tempo de ir lá pegá-lo e pôr do lado do sofá para assistir com você. Então, te aguardamos no próximo bloco. Fica por aí que nós voltamos já já.
Estamos de volta com o programa Casamento na Real, falando sobre a viagem do casamento. Já falamos que uma boa viagem, um bom casamento precisa de planejamento, precisa de investimento e manutenção. Como assim manutenção, Rubem? Mas antes da gente falar na manutenção, eu quero falar agora com as noivas, com aqueles casais que vão casar e estão pensando, planejando o seu casamento. Este é o momento do Preparando a Noiva. Bom, depois que você respondeu as 3 perguntas, se você não sabe quais são as 3 perguntas, vai lá no programa anterior para você entender quais são essas perguntas e responder. Depois delas respondidas, é hora de pensar no seu evento, no evento de casamento, na festa, na cerimônia. E a primeira coisa é você entender o seu sonho, entender o que você quer. Então vamos fazer o seguinte, esquece o orçamento, esquece valor, dinheiro, esquece, coloca de lado isso. É hora de pensar no que você quer, no seu sonho. Então começa a listar tudo que você sempre sonhou, como que é o seu vestido, como que é o local, como que as madrinhas estarão vestidas, qual o estilo da festa que você quer. Você vai casar num espaço e a festa no outro, ou vai acontecer no mesmo espaço a cerimônia e a festa. Coloca tudo direitinho, aquilo que você sempre sonhou, detalhe por detalhe, não esqueça de nada. Após fazer isso, leia 1, 2, 3 vezes e converse com Deus, porque a partir do momento que você coloca no papel, você está colocando para Deus aquilo que você quer. Por mais que Ele saiba o que tem no seu coração, Ele quer ver você falar, Ele quer ver você pedir. Então pede para Deus, ora, pedindo pelo seu casamento, pela sua festa, pelo seu evento. Tenho certeza que grandes coisas vão acontecer. Próximo passo no próximo programa. E agora, Rubem, fala pra gente desse ponto tão importante que é a manutenção. Então vamos lá. Manutenção tem a ver com conservação, manter o estado de conservação. E eu vou contar aqui uma historinha para te contextualizar um pouco. Certa vez, um homem comprou um carro, e isso era lá na década de 80. E ele cuidou tão bem desse carro, cuidou tão bem do motor desse carro. Todos os dias ele ia lá, fazia as manutenções, colocava óleo, limpava o motor, preservava as correntes, preservava todo o funcionamento do motor, e aquele carro rodou por mais de 500.000 quilômetros. A montadora do carro ficou sabendo dessa história, tomou conhecimento desse homem que cuidou tão bem do carro, e ele foi premiado com um carro novo já nos anos 2000. E o casamento, da mesma forma, ele precisa o quê? Ser bem cuidado, ser bem assistido, manter ali a harmonia do casamento. E como que você cuida bem de um casamento? Como que você mantém a manutenção? Como que você faz a manutenção do seu casamento? Então, conte pra gente, porque esse é um ponto, porque todo mundo casa. E a hora de manter o casamento? Então conta pra gente. Você já parou e olhou no olho do seu cônjuge e perguntou pra ele como está o nosso relacionamento? Como está o nosso casamento? Eu tenho certeza que quando você falar isso, você vai começar a escutar pontos que você pode melhorar, pontos que você pode aperfeiçoar e pontos que você jamais observou e que você pode trabalhar de uma maneira totalmente diferente. A gente fala muito aqui no programa essa questão. Nós precisamos entender o que o outro pensa. Nós não podemos viver um casamento no achômetro. Eu acho que ela está pensando isso. Eu acho que ele imaginou isso. É muito importante esse diálogo, essa conversa, perguntar como você está, o que você pensa sobre esse assunto. Porque a forma de um pensar é diferente da forma do outro pensar. São 2 seres humanos diferentes. Então é muito importante que haja essa comunicação para uma boa manutenção. E por falar em comunicação, é algo que vocês vão ver constantemente eu e Karina falando.
Porque nós somos especialistas em comunicação conjugal. E a comunicação, ela é a base, ela é a estrutura do sucesso do relacionamento. Então vocês perceberam que ali o planejamento, o investimento e a manutenção, tudo está ligado com o quê? Com uma boa comunicação, um diálogo saudável entre marido e esposa, esposo e marido e esposa e marido com os filhos. E é muito importante você estar atento a este diálogo. Então, a maioria das vezes a gente percebe o quê? O cônjuge querendo fugir do diálogo, querendo fugir de um problema. Mas não, aonde se vê um problema, acontece o quê? A grande oportunidade de você ter um sucesso de resolver. Então tenha em mente que para cada problema que o seu cérebro cria, com base numa situação que você tem medo de conversar com o seu cônjuge, entenda que dali pode surgir uma ótima oportunidade de você trazer o quê? Harmonia, felicidade e sucesso para sua família. Exatamente. E porque cada um tem uma forma diferente de resolver o problema. Às vezes o outro está enxergando algo que você não enxergou naquilo. Então é muito importante ter essa conversa e juntos encontrarem a solução. Parem de focar no problema e juntos encontrem a solução. Então, a manutenção diz respeito a, vamos resumir, a você analisar aquilo que precisa ser ajustado, a você analisar e ter um diálogo daquilo que precisa ser melhorado e descobrir novas oportunidades de viver o melhor da sua vida com a sua esposa através do quê? De uma boa comunicação, de um bom diálogo, trazendo o quê? E preservando sempre a paz e a harmonia dentro do seu lar. E algo muito importante. Muitas pessoas pensam que só se deve buscar ajuda ou ler, ter informação sobre casamento quando o casamento está em crise, quando o casamento está acabando. E não é assim. Seu casamento tá bom, ele pode ser extraordinário. Seu casamento tá ruim, ele pode melhorar e ser extraordinário. Não existe, tá tudo certo. Rubem, como que é seu casamento? Tá bom? Tá legal? O casamento tá ótimo, ele mas pode ele melhorar? pode ser extraordinário. É por isso que o quê? Eu sempre penso na comunicação e eu sempre falo com a Karina aquilo que eu penso, sempre falo com a Karina aquilo que pode ser melhorado no nosso relacionamento. Ela fala o que eu posso melhorar ali como marido, como pai, e eu tenho ouvido atento a isso e eu deixo o meu orgulho de lado e aceito essas palavras e encontro o quê? A oportunidade certa de fazer o melhor e o mais extraordinário para o meu casamento. E se você está satisfeito com o seu casamento, cuidado. Tem alguma coisa aí que tá paralisada. Sabe por quê? Porque ele pode melhorar. E você merece melhorar. Você merece viver o extraordinário. É algo que a gente fala muito aqui. Você merece viver o extraordinário. E nós queremos te ajudar. Nós queremos te ajudar a viver o extraordinário, não só aqui no programa, porque aqui temos pouco tempo, mas nós queremos estar mais tempo com você. Então convido vocês a seguirem nossas redes sociais no Instagram, Os Farinelos, e contar um segredo para você. Nós temos um momento juntos com você, num lugar exclusivo, numa plataforma exclusiva, para a gente poder falar mais de como melhorar a comunicação no casamento. Então eu quero te convidar a acessar o site www.casamentonareal.com.br e faça a sua inscrição e não perca as aulas exclusivas que vão trazer para você um conhecimento extraordinário para melhorar e definitivamente mudar o rumo do seu casamento. Como sempre, é muito bom estar aqui com vocês. Quero agradecer a RVC. Na semana que vem estaremos aqui de volta. E até lá. Até.